Bom, boa noite, bom dia. Na sequência tem que ter o boa tarde, né? Porque cada um vai ver o vídeo aí, nesses horários aí. Uns vê à noite, outros vê de manhã cedinho e outros vê à tarde. Enfim, mais uma divulgação do livro Universo Desencanto, que é o GPS, né, de retorno à origem da humanidade. Porque o conhecimento que o nosso irmão de origem traz para nós aqui embaixo em forma de livros é o conhecimento de quem nós somos. Porque o pontapé inicial começou em 1935, na tenda Francisco de Assis, tenda Francisco de Assis, iniciou o pontapé inicial e a primeira pergunta que ele, racional superior acima de todos os raciocínios, fala, né? Ele faz a pergunta: quem és tu? Que a ilusão é tanta que é incapaz de definir o seu eu. Então, pô, veja bem, você tem que definir o seu eu, saber quem és tu. O tu, como já diz no Tudo Vê, é o tudo que se vê, a personalidade externa. O tu e o eu é a personalidade interna, que é o pensador, é o eu. O eu, ele está aqui materializado, ele perdeu o seu corpo de massa cósmica, né? Perdeu tudo, as suas virtudes, são 7 virtudes, para formar esse campo eletromagnético, as duas energias, uma energia que era da planície e se dividiu em duas. Tudo isso decorreu na, quando essa parte se desloca junto, em cima dela estavam os tantos. Quando eu falo os tantos, ele não diz quantidade, né? Ele falou só os tantos, mas esses tantos são os que estão aqui, a metade, porque a outra metade já voltou obedeceram àquela fase da astrologia, era regido pela astrologia, o mapa, deixa eu pôr esse foco aqui, o mapa astrológico na palma da mão aí, ó. Esses traços indicava tudo que a pessoa ia ser. Então, quem obedeceu a essa fase já se retornou a tempo. E a outra metade, o terço, vamos dizer o terço, que a turma fala, o anjos caídos. E aproveitando esse gancho da palavra anjo, a gente vai falar agora para não esquecer, né? Hoje está se vendo aí pessoas tratando os habitantes do mundo racional, esses corpos de luz que estão aparecendo aí como um anjo. No mundo racional não existe nome de anjos, é raciocínio, todos são iguais, ninguém é melhor do que ninguém. O que um faz, todos fazem. Né? Então, assim, na cultura racional não é espiritismo racional. Quem está no espiritismo racional não está na verdadeira cultura racional. Tá ok? Não, porque a cultura racional não tem adoração, não tem orações, rezas, esses negócios tudo aí. Porque não é religião, já diz logo, não é religião, não é ciência, não é filosofia. Os filósofos inventaram as religiões, aí, criaram as religiões. A bem pensar que nos estudos as próprias religiões foi criado pelo mundo espiritual, e o mundo espiritual é uma outra galáxia, e o mundo racional não é galáxia. Então temos a galáxia Terra, que é onde nós vivemos, tudo está embolido na galáxia Terra, vai. Abaixo do Sol, tudo deformado, galáxia Terra. Então temos nós aqui no chão, aterrado, magnético, preso. E tem um mundo espiritual que é uma galáxia que está abaixo do Sol, que são seres em categorias diferentes da nossa. Então, todas essas explicações que a gente está dando aqui tá no livro, está nos estudos. A pessoa quer saber mais, tem que adquirir o livro. Então, esses seres aí são diferentes, categoria diferente, porque eles desceram junto, eles pararam abaixo do Sol ali, mas perderam as suas 7 virtudes também, mas mantiveram o corpo
de massa cosmológica. E ficaram como se fosse uma bateria descarregada. Mantiveram o corpo, mas sem as virtudes, sem os seus poderes, e com o corpo de uma massa cosmológica mais deformada. E aí, então eles foram preenchidos com o fluido elétrico e magnético. É um fluido elétrico e magnético. Está aí a diferença do porquê eles são superiores a nós. E nós que continuamos descendo, fazendo um progresso, descemos, perdemos as 7 virtudes e perdemos o nosso corpo de massa cosmológica também. E foram providenciados pela natureza que estava descontrolada, ela se colocou como Deus, né? Ela se coloca como Deus porque ela começa a criar as coisas. Então, quando o pensamento nasceu, o som já estava pronto. Quer dizer, quando ela costurou da sua própria energia com o calor do Sol, que é o astro-rei, né, uma parte da planície que embolou, virou uma goma. Essa goma começou a derreter, ficar uma goma meio grossa, líquida, grossa, e com o passado, né, que naquele tempo, lá em cima não existe tempo e espaço. Então, com as eternidades que passou, ela foi ficando mole até virar líquido. Daí a origem da água, a parte da planície, e com, com o foco de luz, que não era chamado nem de sol ainda, ele começou a aquecer e aquela resina virou água. Tá aí a origem da água. E a outra parte da planície, que com a quentura desse foco de luz, ela foi embolando, né? Embolando, foi ficando torrando, depois virou carvão, depois de carvão torrou, virou cinza, e dessa cinza nós chamamos de terra. Aí gerou, né, a parte magnética. Então gerou aí a parte elétrica e a parte magnética. E tudo que nasce aqui, esse chão que o mundo racional, os seres chamam de bicheira, porque produz tudo do chão aqui com esses dois elementos, água e terra. Sem água não existe vida de espécie alguma, não nasce nada, não produz nada. E com o foco de luz, essa parte que torrou, embolou, torrou, virou carvão, depois de cinza, aí com a água penetrando, uma parte mofou com o calor, gerou os bichos, os micróbios, as bactérias. Foi daí que surgiu esse corpo provisório nosso, que surgiu do bicho. Por isso eles chamam nós de bicho. Bicho racional, dividido em duas categorias, animal racional, animal irracional. Isso aí está tudo nos estudos do livro. Quem quiser mais essa compreensão, é só ler o livro para se reconhecer, né? Que é importante as pessoas se reconhecerem. Cada um individualmente na sua casa, nos seus lares, receberão todas as orientações necessárias enquanto durar, para o seu equilíbrio aqui, enquanto durar aqui nessa vida provisória, porque aqui nós não somos tão de nada. E daí então torrou, virou bicho, desse bicho uma goma, dessa goma nós conhecemos como espermatozoide, que é o bicho pode gerar o corpo humano. Então é uma goma elétrica e magnética com os seus construtores, seus organizadores, porque cada bicho construiu um órgão. Um construiu a pele, exemplo, pele, outro o olho, outro o nariz, é, outro a orelha, outro o braço, a unha, outro o cabelo, enfim, foi cada micróbio construiu um órgão para a formação dessa máquina. É uma máquina, né? Então, por isso que a segunda vida é impossível ela se salvar, porque ela é daqui, ela é formada da deformação. E uma deformação não pode subir, porque o que desceu foi um habitante, e ele se chama raciocínio. Está aí habitado
na cabeça de todos nós o habitante desconhecido de si mesmo, querendo ser aquilo que não pode ser, querendo ser dono do mundo, conquistar as coisas desse segundo mundo que, por isso, nos estudos do livro, o livro diz que nós estamos fora do nosso habitat natural. O pensador perdeu o direito de viver desde 1935. Quem é o pensador? É o raciocínio que ele é o dono da vida, mas por enquanto ele está dormindo ainda dentro da glândula pineal. É o corpo de energia que foi feito no chão por um habitante do mundo racional que acompanhou toda a trajetória, a descida, todos os degraus de eternidade, são 21 degraus de eternidade. Cada degrau, transformações, 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 até chegar no 21º degrau de eternidade, a qual nós estamos. Deu o início do animal racional, né? Mas antes disso aí, teve os tantos que obedeceram na astrologia, mapa astrológico também, que obedeceram, eles já voltaram. Não era chamado ainda de animal racional. Passamos a ser chamado animal racional depois que desobedecemos um mapa astrológico. Era uma fase da astrologia que regia tudo. Não tinha sofrimento, não tinha dor, não tinha doença. Todo mundo vivia bem, ninguém passava necessidade. Todos tinham a sua profissão, cada um no seu lugar certinho, regido pela natureza. Mas uns tantos, não contentes com isso, né, começaram a pensar e criaram aí um alfabeto, que é o que nós usamos até hoje. E aí, dessa desobediência, a queda para animal racional. É o que perdemos a fase da astrologia, que tínhamos grande durabilidade de vida, vivia há 1000 anos, 800, 700 anos, tá? Aí depois dessa fase aí que foi caindo e não apodrecia, tinha fase que não apodrecia, ficavam como um galho seco, um tronco seco, né? E voltava após o seu período de existência, obedecendo a astrologia, o habitante retornou. E uma terça parte que obedeceu retornou, né? Como eu falei no início aí do vídeo. Enfim, dando sequência a nós aqui que estamos aqui, agora temos essa foi a fase da astrologia foi a segunda desobediência. Nós temos aí a terceira oportunidade agora, que é se reconhecer e voltar ao nosso estado original de limpo, puro, perfeito e eterno. Mas para isso precisa se reconhecer. Foi a pergunta que foi feita em 1935 na tenda Francisco de Assis. Uma observação aí da tenda Francisco de Assis, quando o racional se apresentou ali, Francisco de Assis já não estava entre nós, vamos dizer assim, já tinha partido. E então o racional superior acima de todos os raciocínios, ele desce aqui para falar com o seu aparelho. E quem era o seu aparelho? Manuel Jacinto Coelho. Aquele que teve coragem de descer e vestir a roupa de bicho para salvar a bicharada do chão. O pontapé inicial foi quando ele disse: Quem és tu? Que a ilusão é tanta que é incapaz de definir o seu eu. Então hoje nós estamos conhecendo o eu. Quem estuda já se reconheceu, né? Já está entrando em contato com os irmãos da origem, recebendo todas as orientações precisas e necessárias para o seu equilíbrio aqui ainda no chão, enquanto durar o tempo do termo dessa máquina, de vida dessa máquina, que é uma vida provisória. Então, por isso, nós falamos que a parte animal, ela, conforme a gente está estudando, ela está sendo desligada, o eletromagnético, porque o eletromagnético é a deformação, é o mal puro, é o magnético, é matéria, é mal puro. Então, por isso nós estamos fora do nosso habitat natural.
Nosso habitat natural é de corpo de massa cosmológica limpa, pura, perfeita e eterna, que nós perdemos. Então, a diferença nossa, que é daqui do chão, que fomos feitos do bicho, e os seres do mundo espiritual abaixo do sol, que tudo é deformado. Quando nós estamos sendo formados aqui a segunda vida, eles estavam lá no vácuo perdido. Eles não tinham contato aqui embaixo com nós. Então, eles não sabem de onde nós viemos também. Então, por isso, hoje, nos estudos, mais adiante, é claro, não é no primeiro volume, você não vai saber de tudo isso. Então, a gente está contando algumas partes aí, mas é preciso dar sequência até o 21 volume para entender isso aí. E depois o 21, quer entender mais ainda, mais reforço ainda, mais provas e comprovações, são 21 de cada, né? Para a pessoa ficar bem reconhecida de si mesma, bem estabelecida, conectada na sua origem, paralela e relé, até ser desligado do campo eletromagnético. E quem criou esse campo eletromagnético, esse segundo mundo, são todos que aqui estão. Por isso, nós, quando se reconhecemos, sabemos que isso aqui não foi Deus que criou, porque o verdadeiro Deus, ele não cria deformação. Sim, voltando lá no 1935, quando o Racional se apresenta na tenda Francisco de Assis, que eu disse que Francisco de Assis já tinha deixado esse campo eletromagnético, a máquina dele já tinha se desfeito, mas o raciocínio, o corpo de energia, o habitante que habitava a máquina de Francisco de Assis, vou dizer assim, esse habitante, por ele ter colaborado na fase aí, que ele conversava com as plantas, conversava com os animais, amava o próximo como a ti mesmo, ajudava o próximo, né? O trabalho da tenda Francisco de Assis, antes de 1935, era trabalho do bem. E após 1935, quando o Racional desce, se apresenta na imagem dele para falar com o seu aparelho. Manuel Jacinto Coelho, fecha tudo, não atenda mais ninguém, vamos entrar na Era do Fogo, salve-se quem puder. Por que ele falou isso na Era do Fogo? Porque aí, quando foi a natureza, ela se reconheceu. O magnético, o senhor magnético, ele se passava como Deus, porque ele controlava tudo. O magnetismo, o campo magnético, né? São, foi feito no chão também a máquina do raciocínio com 3 estágios. Primeiro estágio magnético, que foi a fase de monstro, monstrão, a monstrinho, monstro, monstron, monstrondante e monstrões. São as 5 fases aí que iam evoluindo. Morria, nascia já com caracteres diferentes, com com orelha, antes não tinha olho, na outra fase tinha boca, mas não tinha olho, então morria, nascia já vinha mais evoluído, até chegar na fase de monstrondante, que era a fase dos gigantes. E aí, muita gente já tem ciência que houve seres de 4 metros, 5 metros aí, né? Então é a fase do magnetismo. Eram gigantes mal, terrível, porque era só uma energia só magnética. O magnético era. Então, um se devorava um outro. Então, teve várias fases, depois para entrar na fase do elétrico, que é o segundo estágio. Então, na nossa cabeça tem 3 estágios. Tem o primeiro, o magnético, o segundo, elétrico, o terceiro estágio, que é o último, que é para o reconhecimento. Quem és tu? Que a ilusão é tanta que é incapaz de definir o Senhor. Então, nós vamos aí agora entrar na fase do aparelho racional desenvolvendo a terceira polo na cabeça, que é o raciocínio, que é a máquina do raciocínio. Então, esses dois polos já são obsoletos, não servem mais. Então, por isso que diz, o pensador perdeu o direito de viver. E o pensamento, ele não foi feito para acertar, ele foi feito
para lapidar na fase de monstro. Que os monstros vieram lá com energia só magnética. Um devorava o outro com unhas e dentes. As primeiras guerras dos primitivos selvagens, né? Não estou falando dos selvagens índios, não, dos primitivos, antes de ser índio. É, eles guerreavam, brigavam um com o outro, um comia o outro, com unhas e dentes. É uma fase terrível, morava em buracos, em pedra, cavernas. É tipo como era da caverna, os tempos da caverna. Então são seres que não tinham, eles não pensavam, era só magnetismo. Então entrou o segundo estágio, o elétrico, para ter dar esse controle, pensamento, aí como surgiu as coisas, entendeu? Então agora, em 1935, encerrou esses dois campos eletromagnéticos, são duas fases que nós temos na cabeça, todos têm. E entramos na fase do terceiro polo, que é o raciocínio. Todos têm que desenvolver raciocínio. Quem não quiser desenvolver, vai ficar nessas duas fases que já não tem suporte. Porque a mãe natureza, ela se reconheceu em 1935. Em 1935, a natureza muda de fase. Agora a fase, a regência, é de uma energia só. Energia racional para o retorno. Por isso que eu ponho aí nos meus vídeos, o retorno da humanidade. A verdadeira humanidade é a que desceu. Nós somos aqui animais racionais, mas chamamos de humanidade, mas é uma humanidade falsa, porque aí um não consegue amar o outro, o seu próximo ainda, não ajuda. Então, assim, lá, depois vem essas histórias lá do ser que veio, amai o próximo como a ti mesmo, conhecereis a verdade e vos libertará. Então, tudo isso aí está relacionado, nada contra, mas isso aí já não serve mais agora no terceiro polo na cabeça, por isso que essa personalidade nossa é uma máquina provisória. Por isso que devemos se reconhecer. Ao você se reconhecer, você controla a máquina com uma energia só, a energia do raciocínio, desenvolvendo o raciocínio. O que acontece? Nós somos desligados das duas energias obsoletas que a natureza não está mais alimentando pensamento e nem imaginação. Por quê? Porque ela mudou de fase em 1935. Tá ok? Estou falando assim por cima, mas é bom que todos peguem o livro na mão, que cada um tem o seu, individualmente, cada um nos seus lares, nas suas casas, receberão todas as informações precisas e necessárias para o seu é, é, controle aqui enquanto durar aqui embaixo. A proteção tem sim proteção, porque as coisas vão apertar aí à medida que vai avançando até anos, vai passando anos. Estamos ainda no início da fase de 1935, a fase racional, a fase do raciocínio. Tá bem? Então, todos vão chegar, todos vão querer voltar a ser livre, puro, perfeito e eterno. Tem esse que quer ficar sofrendo no campo eletromagnético com doenças e enfermidades. Porque as doenças estão aí nessas duas energias que já está obsoleta. Tem gente que gasta muito dinheiro com remédios. O remédio ele só remenda, remedeia, mas não cura nada. E muitos partindo para classes inferiores sem saber, né, porque não se reconheceram, não tiveram interesse, ouviu falar, mas não tem interesse de pegar no livro. Terminou o seu tempo da máquina, a máquina é desmanchada, a personalidade ela deixa de existir, não vai existir mais. O que desce de categoria é o corpo de energia, o habitante que ainda está desconhecido, então ele vai seguir a 22ª eternidade preso nessas duas energias, porque essas duas energias, o tempo dela acabou, então elas estão descendo. Ela serve a energia do irracional. Por isso que diz o Sol, esse Sol aí é do irracional, porque ele que gerou o micróbio com o calor dele. Então está tudo relacionado nos estudos. E a luz do animal racional é a luz da sua origem, é a imunização. A imunização é tudo. Então, nós somos banhados pela imunização enquanto estamos com o livro na mão, desenvolvendo o raciocínio, nós temos
recebendo a nossa luz da nossa origem, e essa luz é uma luz forte superior a todas as energias, né? E vai expulsar essas duas energias eletromagnéticas, ok? Então, esse é o estudo, né, que nós todos devem fazer, né? Ninguém é forçado. Quem quiser continuar no campo que já não tem mais suporte, é por sua conta e risco. Você não tem quem te ajude, quem te salva, não tem com quem contar, né? Porque aqui embaixo não existe certo. Na deformação já se viu numa deformação existe algo certo, algo perfeito. Não existe, cara. Então é a mesma coisa que estar dando murro na ponta de um punhal. Então venha se reconhecer enquanto você pode. Adquire o seu livro, né? Sem mais delongas, eu vou mudar aqui de cena. Então tá aí, ó. Apoteose racional são seres aí que estão aí atravessando aí de estão atravessando aí de cena, né? Para para ser, não sei se vai sair o áudio, acho que vai, que eu coloquei a cena. Então, a apoteose racional, a solução tinha que vir de fora de um astral superior, um mundo superior ao mundo racional, o mundo racional, um ser superior, o racional superior. Tá aí o www.culturaracional.com.br para a compra dos livros aí. E tá aí o outro cartaz, todos que têm pena de si mesmo e que gostam de si mesmo, não perdem mais tempo com coisas inúteis, porque não querem mais continuar nessa galáxia Terra em classes inferiores. Porque a partir de 1935 acabou a fase emocional. Todos que têm pena de si mesmo e gostam de si mesmo estão fazendo tudo para desmaterializar a energia racional. Desmaterializar a energia racional, que é o habitante do mundo racional. Tá ok? Então tá aí, né? Porque todos têm que, todos têm que se reconhecer, né? Sem perder tempo. E muitos estão atrasados, porque não é pegando um livro assim, tem que ler, ler muito para desmaterialização. Todos os dias tem que ler, né? Ler, repetir, ler e reler, como diz, o que ele fala assim para nós, que a obrigação nossa, se nós quisermos sair desse atoleiro, dessa lama, desse mundo enganoso, falso, mentira, porque a vida aqui é falsa, a humanidade é falsa, que a verdadeira humanidade é que desceu. E ela está aqui presa no campo eletromagnético formado por todos que aqui estão, segundo o mundo. Por isso não existe Deus nenhum aqui. E os seres do mundo espiritual, eles são de categoria superior a nós, porque eles foram preenchidos com o vírus, o fluido elétrico magnético. E eles também não têm condições de salvar. Eles passaram a ter ciência, nós aqui, na desobediência. Eu nem falei nessa parte, né? Na desobediência da fase da astrologia, o mapa astrológico na palma das mãos. Aí a natureza, ela se revoltou porque desobedecemos, então ela abriu o portal para que eles se comunicassem com nós, para que eles viessem ajudar nós, não para escravizar, ele é para ajudar. Então, como eles não eram conhecidos, ninguém sabia que existiam civilizações de matéria, mas de uma matéria invisível, né? Abaixo do sol tudo é deformação. Então, eles estavam ali, corpo de massa cosmológica deformado, foram preenchidos com um fluido elétrico e magnético. Então, eles são superiores a nós, nós não vemos. O micróbio é fraco, não consegue. Então, por isso que muitos aí apregou, vem aqui para se salvar, para voltar para ir para o céu, mas a personalidade, ela não sai daqui.
ao término da vida da personalidade, ela é desmanchada, ela volta a ser a energia desregulada. Quando a pessoa se reconhece, essa energia é recuperada. Então a energia não desce, ela sobe e volta para a planície. E o habitante para o mundo racional. Tá ok? Isso está escrito nos históricos, para quem tem mais conhecimento aí, está escrito nos históricos aí, ok? Então, 30 minutos aí, suficiente aí para uma pequena explicação do que é a cultura racional, do que nós somos, do que estamos aqui. Então não adianta querer salvar essa personalidade que ela vai ser desmanchada. É uma vida provisória. Por isso nós somos donos dessa vida. E por isso muitos estão aqui materialista, apegado nesse conjunto de ruína, que é um conjunto de ruína de tão mal que por si próprio se destrói. Então, nascemos, crescemos, florescemos, murchamos e depois desaparecemos. Então, aproveita essa centelha de vida para se reconhecer e voltar ao seu estado original de puro, imperfeito e eterno. Adquire o seu livro, meu senhor e minha senhora. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.